Em meio ao caos e à dor, Vânia encontra uma força inesperada e um amor verdadeiro. Quando tudo parecia perdido, ela descobre que o renascimento pode vir das cinzas. Mas será que ela conseguirá superar seu passado sombrio e encontrar a felicidade ao lado de alguém que realmente se importa com ela? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Márcio saiu do carro e caminhou em direção a uma jovem encantadora, com no máximo uns 20 anos, que tinha acabado de sair flutuando do salão de beleza. Aquela jovem parecia que estava satisfeita com o trabalho do estilista, pois estava muito bem vestida, e com um sorriso brilhante, ofereceu seus lábios volumosos e claramente preenchidos para um beijo, girando e rindo enquanto curtia o momento com o Márcio. Vânia, esposa de Márcio, vendo isso, como se estivesse hipnotizada, lentamente pegou dentro da sacola de compras uma garrafa de creme de leite, aproximou-se, e calmamente, derramou todo o líquido branco no Márcio e no penteado impecável da garota, causando um grande choque. Mas tudo começou quando Vânia e Márcio estudavam juntos na faculdade. Vânia era uma jovem magra e atraente, enquanto Márcio era um rapaz comum e de nariz grande. Ela vivia na cidade grande, enquanto ele vinha de uma pequena cidade do interior. Márcio não era atraente naquela época, mas algo nele chamava a atenção. Todas as garotas pareciam fascinadas por cada palavra e piada dele, seu jeito engraçado cativava a todos. Vânia não entendia o que havia de tão atraente em Márcio e estava convencida de que nunca se apaixonaria por um rapaz que não considerava fisicamente bonito. No entanto, ela se apaixonou por ele por suas piadas. Ela descobriu que Márcio era um homem extraordinário com um excelente senso de humor, inteligente, gentil, e que tocava violão e cantava maravilhosamente bem. O mais importante era que Márcio tinha a habilidade de fazer todos gostarem dele, bastava ele conversar com alguém por alguns minutos, e essa pessoa concordava rapidamente com tudo o que ele dizia. Se fosse um homem, o cumprimentava como um camarada, se uma mulher, ela o olhava de forma encantadora. Mas Márcio escolheu Vânia, e isso lisonjeava-a, especialmente porque não sentia ciúmes, ela era confiante no amor e na lealdade dele. Eles se casaram no 5º ano de faculdade e foram morar com a mãe de Vânia. 3 anos depois, os pais de Márcio venderam um pequeno apartamento que tinham no interior e compraram um ainda menor para ele na cidade grande, permitindo que o casal finalmente vivesse de forma independente. Vânia ficou muito feliz e disse ao marido que agora queria ter um filho, mas Márcio hesitou e confessou que ainda não estava pronto para ser pai. Ele contou sobre sua infância pobre, como sempre esperava ansiosamente pelo ano novo porque sabia que receberia presentes. Seus pais nunca tiveram muito dinheiro naquela época, seu pai estava muito doente, mas estranhamente não recebia benefícios por invalidez, e sua mãe, sem formação, mudava constantemente de emprego. Ao longo da vida, trabalhou como auxiliar de limpeza em todos os hospitais da cidade, foi vendedor em quase todas as lojas e até trabalhou na bilheteira do cinema. Márcio lembrava como contavam moedas e dividiam um pão para os 3, ele ainda não conseguia tomar chá doce porque não estava acostumado, já que sua mãe nunca comprava açúcar. Por isso, Márcio estava determinado que primeiro precisava ganhar dinheiro suficiente. Vânia tinha uma visão diferente sobre ter filhos. Ela conhecia muitos casais que, apesar de não serem ricos, viviam felizes em harmonia, criando seus filhos com amor. O mais importante, para ela, era o amor mútuo, mas ela decidiu não discutir com o marido por amá-lo demais e estava disposta a esperar. Afinal, eles ainda eram jovens, e com o tempo, Márcio encontraria um bom emprego na sua área. Alguns anos depois, ele havia recebido promoções e aumentos salariais consecutivos. Márcio vendeu o pequeno apartamento que seus pais haviam comprado para ele e adquiriu um maior, tornando-se uma pessoa importante na cidade. Ele convenceu Vânia a deixar o emprego, dizendo que ganhava o suficiente para sustentar ambos e que ela poderia se dedicar ao lar e à sua beleza. Inicialmente, Vânia não ficou feliz com a ideia, mas logo se desencantou com o ambiente de trabalho complicado e com um chefe inconveniente, o que a levou a pedir demissão sem arrependimentos. Sem o trabalho, Vânia começou a frequentar salões de beleza e academias, mas logo se cansou dessa rotina. Então, ela comprou um livro de culinária e decidiu surpreender seu marido todos os dias com pratos deliciosos. Isso realmente despertou seu interesse. Ela ficou tão envolvida com a culinária que quase não pensava em outra coisa. Os dias passavam, e Vânia ficava em casa limpando e cozinhando, saindo apenas para comprar ingredientes. Ocasionalmente, ela pensava em ter filhos, mas Márcio sempre adiava, dizendo que ainda era cedo.
Vânia não insistia e continuava esperando. No entanto, as coisas começaram a mudar, e no 15º aniversário de casamento deles, Márcio saiu para o trabalho muito cedo, alegando um importante encontro, e Vânia preparou o café da manhã, esperando por felicitações e um presente por essa data marcante. Mas, Márcio comeu rapidamente e saiu às pressas, como vinha fazendo ultimamente, até esquecendo de beijar sua esposa. Vânia suspirou pesadamente, pensando em como seu marido estava se desgastando com o trabalho, mas sabia que, como ela, ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo bem do futuro filho. Depois do café da manhã solitário, Vânia refletiu por um momento e então foi até o espelho. Franzindo a testa, ela percebeu que estava envelhecendo, havia rugas ao redor dos olhos e alguns fios de cabelo branco começavam a aparecer. Então ela decidiu que era hora de cuidar de si mesma, e mais importante, de conversar seriamente com Márcio sobre terem um filho, pois não podiam adiar mais devido aos riscos associados à idade. Sorrindo com determinação, ela pegou o telefone e ligou para seu cabeleireiro, marcando um horário para as 12 horas. Depois, Vânia rapidamente limpou a casa, descongelou carne, cozinhou vegetais para uma salada e decidiu sair mais cedo para fazer algumas compras para a noite. No supermercado, ela comprou velas, vinho, creme de leite e queijo, e então se dirigiu ao salão de beleza. Foi lá que, ao chegar, ela notou o carro de seu marido estacionado na frente. Primeiro, ela ficou feliz ao vê-lo. Vânia pensou que Márcio tivesse lembrado de seu aniversário, supôs que ele havia adivinhado que ela estaria no salão e veio para lhe dar um beijo. Mas, para seu desgosto, não era ela quem ele beijava. Vânia congelou por alguns segundos, observando Márcio admirar outra mulher, de lábios volumosos. A cena parecia tão surreal que ela chegou a esfregar os olhos. Em um impulso, mas de forma calma, Vânia tirou a garrafa de creme de leite da sacola, e jogou no Márcio e na mulher, que tinha unhas terrivelmente longas. A amante tentou avançar na direção dela, mas foi interrompida por Márcio, que a colocou à força dentro do carro, gritou para Vânia que conversariam em casa e partiu, deixando Vânia sozinha na porta do salão de beleza. Vânia passou o restante do dia na cozinha, sentada em um banquinho, observando a carne descongelada escorrer lentamente até a borda da mesa, passando a mão na garrafa do vinho favorito de Márcio. Por um momento, ela estremeceu ao ver Márcio entrando e lançando um olhar frio e distante para os ingredientes na mesa. Sem dizer uma palavra, ele virou-se e foi para o quarto, de onde gritou que estava indo embora. Vânia encolheu-se e começou a chorar silenciosamente. Ela permaneceu sentada enquanto Márcio arrumava suas coisas e só levantou quando ouviu a porta da frente se fechar. Somente nesse instante, ela pensou em ir atrás dele. Por tantos anos, ela tinha acenado para ele da janela com um sorriso, e todas as manhãs ele a beijava antes de sair. Como ela viveria sem isso agora? No dia seguinte, Márcio ligou para Vânia e disse, simplesmente, que havia se apaixonado por outra pessoa. Ele acrescentou que sabia que ela sempre foi fiel a ele e que o amava, mas que a traição era devido à beleza irresistível da mulher mais jovem. Ele prometeu deixar o apartamento e tudo dentro dele para ela após o divórcio e que continuaria pagando para que ela pudesse viver sem trabalhar. Viva e seja feliz, disse ele. Vânia ouvia tudo aquilo, incrédula com as palavras dele, e desligou antes de terminar de ouvir, chorando novamente. Depois, ela se recompôs e ligou para Natália, sua amiga de infância, e pediu que ela fosse até seu apartamento, pois não podia mais ficar sozinha. Natália percebeu que algo ruim havia acontecido, e embora fosse tarde, correu para encontrar Vânia, que bebia o vinho da mesma garrafa desde cedo. Natália olhou para Vânia com pena, ponderando que a jovem amante, que era rival de Vânia, sabendo da situação financeira de Márcio, provavelmente planejava casar-se com ele e talvez o expulsasse de casa em cerca de 10 anos. Chorando, Vânia disse: "O que vou fazer? Eu sempre sonhei em ter um filho. Se eu tivesse uma filha ou um filho, não seria tão assustador estar sozinha, porque parte da pessoa que amei ainda estaria comigo. Mas ele nunca me deixou ter um filho, sempre dizia que era muito cedo. Talvez por isso ele tenha parado de me amar, porque não havia nada que nos mantinha juntos." Natália concordou com um aceno, depois cobriu a boca com a mão enquanto pensava e continuou: "Eu sei o que fazer. Você precisa fazer ele sentir ciúmes." Vânia ficou surpresa. "Fazer ciúmes? De quem?" "De mim." "Como?" "De você, claro." "Só não podia ser de mim", respondeu Natália, e então se jogou no sofá, tentando pensar mais sobre o assunto. Mas em poucos minutos, ela já estava roncando.
Já Vânia não conseguia dormir. Deitada na cama, ela recordava sua vida feliz com Márcio, até que ela levou um susto ao ouvir passos. Era apenas Natália, que tinha entrado sorrateiramente no quarto. Não está dormindo, sussurrou ela, e sem esperar resposta, declarou triunfante. Eu tive uma ideia. Tem um rapaz no meu trabalho, o Nilson. Ele é um pouco mais novo que nós, mas isso torna as coisas mais interessantes. Ele é um cara legal, bonito e divorciado. A esposa o traiu com o primo dele, então acho que ele vai querer nos ajudar a fazer seu marido sentir ciúmes. Vânia estava hesitante, mas Natália continuou. Quando Márcio te olhar com o Nilson, vai perceber a mulher incrível que perdeu. Os homens são possessivos. E quem sabe, quando vocês voltarem, talvez você até fique grávida dele, se tudo der certo. Vale a pena tentar, não? Vânia, inicialmente estava cheia de dúvidas, mas começou a imaginar como seria ter um filho com Márcio, e apesar de tudo, sorriu. Ela concordou com o plano. No dia seguinte, Vânia não recebeu nenhuma ligação de Natália e começou a pensar que talvez a amiga tivesse desistido, mas sentia-se desconfortável em lembrá-la. Porém, à noite, Natália chegou batendo na porta do apartamento de Vânia, gritando tanto que todo o prédio podia ouvi-la. Mais baixo, Vânia sinalizou para ela, e então ela viu um homem alto e atraente atrás de Natália. Vânia, este é Nilson, de quem eu falei. E Nilson, esta é a Vânia, disse Natália com um olhar importante, soltando um clima romântico no final. Vocês formam um belo par, ela comentou antes de sair rapidamente do apartamento, piscando para a Vânia. Vânia ficou um pouco perdida, pois há muito tempo ela não interagia com homens além do Márcio. Lembrando-se dos filmes de romance que havia assistido, ela perguntou se ele gostaria de um café, e então adicionou. Eu também tenho polpetones e queijo. Posso fazer para nós. Estou acostumada a cozinhar, é assim que passo o tempo. Polpetones? Que ótimo! Nilson se animou. A última vez que comi um polpetone caseiro foi quando minha mãe veio me visitar. Ele realmente não sabia cozinhar, ou talvez fosse só preguiça. E você faz polpetone com o quê? Com batatas ou com macarrão? Ele perguntou, já a caminho da cozinha. Vânia fez uma bela refeição para os dois enquanto ele comia. Ela observou que Nilson saboreava com tanto apetite que se sentiu lisonjeada. Márcio também sempre gostava de sua comida, mas nunca expressava tanto entusiasmo. Vânia, você é uma profissional, elogiou Nilson, simples e sincero, enquanto comiam juntos na cozinha. Delicioso! Nunca comi nada igual, nem minha avó cozinhava assim, Nilson disse, recostando-se na cadeira e sorrindo satisfeito como um gato que havia acabado de se alimentar. Agora pode contar comigo para o que precisar. Aliás, se precisar de alguma coisa, como um encanamento para consertar ou um ferro que não esquenta, é só falar, ele se ofereceu. Vânia refletiu por um momento. Nilson era tão simples e divertido que ela desejava que ele ficasse um pouco mais. Lembrando-se de seu velho secador quebrado, ela pediu que ele olhasse. E enquanto Nilson tentava entender o que estava errado, Vânia contou-lhe sobre seu marido. Nilson ouviu em silêncio, mas quando ela mencionou como Márcio a trocou por uma mulher mais nova e de beleza superficial, ele ficou visivelmente indignado. Que idiota! Trocar você por lábios artificiais? Ele não viu que você é uma verdadeira beleza? Ele é um completo tolo, Nilson exclamou. Vânia baixou a cabeça, ela havia ficado com as bochechas vermelhas de vergonha. Fazia tempo que Márcio não lhe dava um elogio, nem mesmo em tom de brincadeira. Ela percebeu que fazia muito tempo desde que Márcio tinha sido carinhoso e atencioso com ela. Vânia inicialmente pensou que era porque ele estava ocupado demais, mas na verdade, ele simplesmente havia substituído ela por alguém mais jovem e bonita. Por um momento, Vânia ficou se perguntando sobre a vontade de ter um filho dele, mas logo se convenceu de que sim. Eu amo Márcio, ela disse a si mesma e explicou a Nilson o que deveriam fazer na manhã seguinte. A pedido de Vânia, Nilson ligou para Márcio e disse que sua tia Marta, que morava na Índia, havia enviado um pacote de lembranças para ele, e prometeu entregá-lo em um restaurante às 8 horas. Vânia sabia que a tia de Márcio, que se casou e foi viver na Índia, amava muito seu sobrinho, e como não tinha filhos, frequentemente lhe enviava pacotes. Portanto, ela estava certa de que Márcio apareceria. Vânia chegou ao restaurante por volta das 7h30. Nilson já esperava na entrada. Quando ele a viu,
bem maquiada e com um vestido simples, mas que lhe caía perfeitamente, ficou boquiaberto. Ele a observou por alguns segundos e então, franzindo a testa como se sentisse dor, disse: "Você é incrivelmente linda. Não consigo entender um homem que não reconheceu isso." Ele tinha uma anfitriã magnífica, de uma beleza única, tão gentil e doce. Eu daria tudo por essa riqueza e nunca trocaria por ninguém. Vânia não respondeu, apenas suspirou profundamente e entrou no salão. Eles sentaram-se, pediram algo para beber e esperaram por Márcio, que chegou pontualmente. Ao entrar no restaurante, ele imediatamente viu Vânia, que parecia deslumbrante, acompanhada de um homem desconhecido que segurava sua mão enquanto ela sorria satisfeita. Márcio esqueceu-se completamente do pacote. Ele foi direto à mesa deles, encostou-se nela e disse, com raiva: "Eu pensei que você estaria sofrendo. Deixei tudo para você, dei-lhe dinheiro porque me sentia culpado. E você já me esqueceu. Talvez já faça tempo que você sai assim pelos restaurantes. Não se encontra um amante em apenas alguns dias", ele acusou, colocando-se à frente. Márcio se virou e saiu, deixando Vânia em um estado de choque. As palavras dele ecoavam em sua mente enquanto ela tentava processar o que havia acabado de acontecer. Ao perceber a gravidade da situação e a maneira como seu plano tinha falhado, Vânia sentiu um nó na garganta. Ela se afastou da mesa, desabando emocionalmente, e sem pensar, fugiu do restaurante, deixando Nilson para trás. Desesperada e com o coração partido, Vânia voltou para casa, onde a escuridão do seu apartamento parecia refletir seu estado emocional. O silêncio era perturbador, e a angústia de Vânia a impedia de pensar claramente. Ela pensou em tornar alguns remédios para findar sua dor. Nilson, preocupado, tentou contatá-la diversas vezes, mas sem sucesso. Desesperado com o silêncio de Vânia e por ela não atender suas ligações, Nilson não teve escolha senão agir rapidamente. Ele foi até a casa dela e, sabendo que ela estava lá dentro e não respondia, ele arrombou a porta do apartamento e correu para o quarto escuro, onde encontrou Vânia deitada na cama, cercada por embalagens de medicamentos. Alarmado, ele se aproximou, verificando se ela estava bem. Felizmente, Vânia estava apenas dormindo, e a situação não era como ele temia. Ela estava exausta e emocionalmente abalada, mas fisicamente ilesa. Vânia olhou para Nilson, seus olhos cheios de lágrimas e gratidão por ele estar ali. Naquele momento de vulnerabilidade, ela compartilhou com ele toda a dor e a confusão que sentia, expressando o quanto a situação com Márcio a tinha afetado. Nilson, com uma compaixão profunda, assegurou a Vânia que ela não estava sozinha e prometeu ajudá-la a se recuperar daquele momento turbulento. Ele ficou ao lado dela, oferecendo o apoio que ela tão desesperadamente precisava. Nos dias que se seguiram, Nilson foi mais do que um amigo, ele foi um verdadeiro apoio para a Vânia. Com sua ajuda, ela começou a reconstruir sua vida, encontrando um novo emprego, e aos poucos, retomando sua independência e autoestima. Vânia, por sua vez, aprendeu a valorizar sua própria força e a importância de estar cercada por pessoas que realmente se importam com ela. Com o tempo, a amizade entre Nilson e Vânia floresceu em um amor profundo. Nilson, sempre paciente e carinhoso, conquistou o coração de Vânia, mostrando-lhe o verdadeiro significado de companheirismo e respeito. Eles passaram a compartilhar momentos de alegria e cumplicidade, planejando um futuro juntos. Finalmente, Vânia realizou seu sonho de ser mãe. A gravidez trouxe uma nova luz à sua vida, e Nilson esteve ao seu lado em cada passo dessa jornada. Superar Márcio foi um processo longo, mas Vânia encontrou em Nilson um parceiro dedicado e amoroso. Juntos, eles criaram um lar cheio de amor e felicidade. A chegada do filho consolidou ainda mais a união deles, e Vânia sentiu-se finalmente completa. Nos braços de Nilson e com seu filho ao lado, ela viveu momentos de alegria genuína, sabendo que seu passado não definia seu futuro, mas sim a força e o amor que agora preenchiam sua vida. Você já encontrou força em um momento inesperado de dificuldade? Existe alguém em sua vida, como Nilson para Vânia, que tenha sido sua âncora durante tempos turbulentos? Acredita que uma adversidade pode realmente se transformar em uma oportunidade para crescimento pessoal e mudança de vida? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.